E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero nesse vídeo conversar um pouco, né, a esse respeito desse movimento, dessa heresia, né, sede vacantista. Tem um rapaz que segue aqui o nosso canal e ele se deixou, ou já era, né, sede vacantista, ou se deixou, né, encantar pelo sede vacantista. Mas isso é uma, né, heresia, né, completamente, né, antibíblica, né, é uma coisa, né, herética. E a gente vê isso, a gente vê isso, a gente consegue perceber isso, né? Quer dizer que é uma escolha muito, né, equivocada, muito errada, né? Você cair nessa onda do sede-vacantismo. Você sair fora, né, da Igreja de Cristo por uma interpretação errada da história e por uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Esse irmão, né, colocou nos comentários, ele cita muito, né, segunda carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele colocou aí o versículo 3 e o versículo 4. Mas a gente pode ler mais, né? Você pode ler um pouco antes e pode ler também um pouco depois. Ir para frente, né, a leitura. Mas vamos ver. Eu queria partilhar com você esse texto para a gente ver o quanto essa heresia, né, ela é perigosa. Porque em nenhum momento do texto, das Sagradas Escrituras, pede, em nenhuma parte, né, das Sagradas Escrituras, pede para você deixar a Igreja de Cristo. Em nenhuma parte. Primeiro ponto, você que está me vendo, né, e ouvindo. Primeiro ponto, para você não cair em heresias, né, do sede vacantista. Não existe um versículo sequer pedindo para você abandonar a Igreja de Cristo. Olha, quando a igreja chegar nesse estado, né, quando acontecer isso e isso, vocês abandonem, né, essa igreja, porque ela afundou. Né? Eu falo para você aí, né, que é sede vacantista. Lê esse texto de 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2. Lê do 1 ao versículo 12. Lê esse texto grande. O irmão colocou aí o versículo 3 e o versículo 4. Mas leia aí do 1 ao 12. Veja se nesse texto está falando para abandonar a igreja. Veja se nesse texto está citando que a Eucaristia, né, ou o magistério da igreja perdeu, né, o seu valor. Está citando se perdeu o seu valor? Nesse texto está mostrando, está dizendo, olha, saiam da igreja. Quando vocês verem esse homem, né, apostata, sentado no santuário de Deus, abandone a igreja. Esse texto, por acaso, está dizendo isso? Não, não está. Né? Não está dizendo isso. Muito pelo contrário, está dizendo que essa condenação desse homem iníquo é justamente para aqueles que não aceitaram a verdade. Veja só, abraçaram a mentira, né? Caíram na apostasia, caíram na sedução do mundo. O texto é muito bonito. Confira aí nas suas Sagradas Escrituras, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Do 1 ao 12. Leia esse texto e verifique se tem alguma coisa, como eu já falei, né? Para o sede vacantista, né, usar e dizer, olha, tem um iníquo sentado no santuário de Deus. Mesmo que esteja um iníquo sentado no santuário de Deus, o texto não está pedindo para você abandonar a igreja, porque o que Satanás quer é te afastar da Eucaristia, é te tirar da barca, né? Cujo capitão é São Pedro, né? Dessa barca que não afunda, dessa arca, né, de Cristo, dessa igreja. O que Satanás quer é te tirar dela, te colocar aí no protestantismo, nessas seitas, né, te colocar no sede vacantismo, para você ficar fora
da Eucaristia, fica fora da sucessão, né, apostólica. É isso que Satanás quer. Porque o texto das Sagradas Escrituras, que você indicou, né, nos comentários, não tem nenhuma base, nenhum pedido no sentido do apóstolo dizer assim, olha, quando vocês verem essas coisas acontecendo, vocês deixem, né? Deixa a comunhão com Cristo, deixa a igreja. Não, porque deixar a igreja é abandonar a comunhão com Cristo. Cristo foi muito claro, né, em suas palavras, com relação, né, à Eucaristia, com relação, né, à igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, o que Satanás quer é me tirar e te tirar dessa comunhão com Cristo, te colocando coisas na cabeça. Ah, mas tem um iníquo sentado no santuário de Deus. Veja, a igreja é muito maior do que qualquer pessoa, né, na face da terra. A igreja é muito maior do que qualquer papa, né? O papa pecou, o papa cometeu algum pecado. Isso não é motivo para você abandonar a igreja de Cristo. Veja, esse texto não está dizendo nada e nem existe texto na Bíblia nenhum pedindo para deixar a igreja. Tem texto, né? Muito pelo contrário, né? Tem texto dizendo assim, aqueles que deixaram a igreja, aqueles que saíram do nosso meio, não era dos nossos, né? Era do anticristo. Veja, lá em 1 João, né? Capítulo 2, versículo 19. Pelo contrário, né? Aqueles que saíram, que não perseveraram, porque viram alguma fumaça, porque viram alguma suspeita, porque fizeram uma interpretação um pouco, né, equivocada, ou muito equivocada. Aí, se não vou abandonar a igreja católica, apostólica romana, porque por causa do pecado do Papa, por causa do pecado de um padre, por causa do pecado de um bispo. Então eu não fui com a cara desse Papa, eu não fui com a cara desse bispo, desse padre, então eu vou abandonar a igreja. Veja, a igreja não é isso que você está enxergando. Ela é muito mais profunda. A gente precisa se ligar nos sacramentos, né? Os sacramentos não perdem a sua eficácia por causa do erro do padre, do bispo ou mesmo do Papa. E Satanás sabe disso. Então Satanás quer te separar da igreja. E se a igreja excomungar alguém, está excomungado. Se a igreja excomungar, que nem agora nesses últimos dias, né, excomungou esse bispo, né? Está excomungado e ponto final. Para quem crê em Deus, para quem crê nas Sagradas Escrituras, o camarada está excomungado e ponto final. Jesus foi bem claro quando disse, né, a São Pedro e ao colégio dos apóstolos, né? Aquilo que você desligar, será desligado. Aquilo que você ligar, será ligado. Ou seja, o camarada está excomungado e ponto final. E quem desobedecer vai prestar contas a Deus. Então Satanás quer isso, né? Quer envolver você com esse movimento de sedevacantismo para te tirar dessa comunhão verdadeira, para te colocar aí nas garras de um rebelde, né? De uma pessoa que não foi plenamente fiel a Cristo, né? E a sua igreja, achando que o erro, um possível erro do Papa, que um erro de um bispo, isso é motivo para você sair da igreja. Não é, irmão, não é motivo para você sair da igreja. Veja o texto, né? Vou ler o versículo 3 e o 4 que ele citou. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, destinado à perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus e que se adora, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Então, eu suponho que o irmão esteja pensando que esse texto esteja falando, né, do Papa Francisco, esteja falando dos papas. Tem uns que dizem que a sede está vacante, né, desde o Papa Pio XII, né? Acho que é isso, desde o Pio XII a sede está, né, vacante. A partir, quer dizer que o último Papa foi Pio XII, né? Acho que é isso que eles dizem, né? O resto não valeu. Então, João Paulo II, né? Bento XVI, o Papa Francisco. Então,
para eles são, né, papas ilegítimos. Olha só que absurdo, né? São João Paulo II, né? O Papa, né, Bento XVI, né? O Papa Francisco. Quer dizer que esses homens, para esse movimento herético, né, essa heresia do sede vacantista, esses homens são falsos papas. Olha só que absurdo. E às vezes ele se baseia nesse texto. Se baseia nesse texto que a gente leu agora, né? Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? O versículo 3 e o 4. Veja, não faz nenhum sentido. Se você continuar a leitura, no versículo 5, né? Vamos continuar um pouco para você entender. A partir do versículo 5, né? Acaso não vos lembrais que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, de maneira que ele se revele somente na hora de vida. Veja, né, no versículo 6, o apóstolo vai dizer que existe algo que retém o adversário. Então você vai entendendo como é que é as coisas. Existe algo que retém nesse adversário, de maneira que ele se revele somente na hora devida. No versículo 7, né? Pois o ministério da iniquidade já está em ação, basta que o obstáculo atual seja afastado. Então a gente vê aqui que o apóstolo está dizendo que existe, né, um adversário que retém a ação, né, desse iníquo. E no versículo 8 diz assim, né, ó, ele se revelará, o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores, e com todas as seduções da iniquidade, né? Para aqueles que estão a se perder, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Para aqueles, veja no versículo 10, né? Com todas as seduções da iniquidade, para aqueles que estão a se perder, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Versículo 11, né? Por isso Deus lhes enviará uma força que os extravia, fazendo-os crer na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na iniquidade. Então, quando você lê o texto mais amplo, você vai entendendo que é uma exortação, né, para mim, para você, para se converter, para a gente largar a iniquidade, largar, né, a sedução, né, da iniquidade e prestar atenção na verdade, né, ser ainda cada vez mais um cristão autêntico e verdadeiro, perseverar até o fim, como diz, né, no Evangelho de São Mateus, né, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E não o contrário, né? Aqueles que saíram do nosso meio não era dos nossos, vai dizer o apóstolo João, né, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Falando do anticristo, ele vai dizer, o anticristo saiu do nosso meio. E quem saiu de quem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem saiu de quem? Os protestantes saíram de onde? O movimento sede vacantista saíram de onde? Ou seja, quem saiu de quem? E a Sagrada Escritura é bem clara. Eles saíram do nosso meio, porque não era dos nossos, né? Isso mostra claramente que ele não era dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Confira aí, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Se fosse dos nossos, se fosse realmente como eles dizem que são, teria permanecido e lutado, e não rompido com a igreja. Aquele que rompe essa unidade, ele rompe com Cristo, como a gente falou no vídeo de ontem, aquele texto de São Cipriano, né, de Cartago. Esse que não persevera, esse que não promove a paz, a unidade, e rompe, né, esse vínculo, essa unidade, essa pessoa rompe com o próprio Cristo. Julga estar na igreja quem abandona a cátedra de São Pedro
sobre a qual está fundada, né, a igreja. São Cipriano que disse isso, né? Julga estar na igreja que faz isso, que rompe, né, essa unidade. Então, meu irmão, se você saiu da igreja por causa desse movimento sede-vacantista, eu, né, falo para você, leia corretamente o texto bíblico e verifique se nesse texto existe essa possibilidade de eu abandonar a igreja. Não vou abandonar a igreja. Em nenhuma circunstância, né, deve-se abandonar a igreja. Por causa de pecado do Papa, pecado de bispo, pecado de padre, não. Eu sou católico convicto, eu aprendi isso, digamos assim, na raça, né? Lendo as Sagradas Escrituras, lendo, assistindo a Canção Nova, lendo livros desses professores, né? Como o professor Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito desses dois, né? Tem outros também, quer dizer que foi buscando entender a minha fé para poder eu ser um católico convicto. Não é ser discípulo, como o outro colocou no comentário, um protestante colocou no comentário, né, que eu era discípulo do Papa. Não é ser discípulo do Papa, discípulo do bispo, discípulo de padre, discípulo dos diáconos. Não, é ser discípulo de Cristo. Quem entende, quem tem essa convicção, sabe em quem colocou a fé. Como disse o apóstolo Paulo. Paulo era obediente à igreja. Basta ver na sua convenção, quando ele caiu do cavalo, Jesus Cristo entregou-lo para a igreja. Para a igreja ensinar para ele. Ele foi ser catequizado por Pedro, né, durante 15 dias. Ficou com Pedro. Ele entendeu que sem as colunas da igreja, a corrida era em vão. Ou seja, o apóstolo Paulo foi fiel até a morte à igreja. Por que ele foi fiel até a morte à igreja? Porque ele sabia que sem a igreja, sem as colunas da igreja, a corrida é em vão. Porque foi isso que Jesus Cristo disse, né? Aquilo que vocês ligar, será ligado. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Se nem mesmo a igreja ouvir, seja tratado como um pagão ou um publicano. Então o apóstolo Paulo sabia muito bem, quando ele disse assim, lá em Gálatas 2, versículo 2, confira lá, que sem a igreja a corrida é em vão. Sem a igreja a corrida é em vão. É a mesma coisa que dizer sem Cristo a corrida é em vão, porque Cristo e a igreja não se separam. Né? Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo e a igreja é um homem, né, inteiro, vai dizer, né, Santo Agostinho. Né? Quer dizer, que forma o homem inteiro. O homem inteiro é Cristo e nós. Né? Tá claro isso aí das Sagradas Escrituras. Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando você abandona o corpo, que é a igreja, você está abandonando também Cristo. Não tem como você ser alimentado, né, se você estiver fora desse corpo. Então, meu irmão, não caia nessa onda, né, de sede-vacantismo, porque isso é uma tremenda, né, heresia. Não é olhando o pecado do Papa, olhando a posição da mão do Papa, olhando como foi que ele pisou no chão, olhando como é que ele age, que eu vou ser salvo. Né? Não é assim que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo amando Cristo profundamente, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. É ser discípulo de Cristo. O Papa, ele é um fator de unidade. Foi Cristo quem estabeleceu, né, essa função de sacerdote, né, do Papa. O primeiro foi São Pedro. Então, Satanás sabe disso, que a igreja não será vencida, mas ele faz essa bagunça. Né? Ele tirou o movimento protestante, tirou também esse movimento, né, sede vacante, e assim vai criando nas suas heresias. Leia as Sagradas Escrituras e veja com muita clareza. Está escrito, está definido que aqueles que saem é que estão errados, né? Como está lá escrito na carta do apóstolo João. Saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, permaneceria, né, até o fim. Como fizeram os santos. Nenhum santo foi herege, nenhum santo foi protestante, nenhum santo foi sede-vacantista. Foram obedientes até a morte à igreja. Isso não é ser obediente ao Papa, não é ser obediente, né, ao homem, ao ser humano, é ser obediente a Cristo. Né? É ser obediente a Cristo. Cristo deixou muito claro quando disse, né, a São Pedro, quando disse, né, aos apóstolos, quem vocês perdoar o pecado será perdoado, quem vocês não perdoar não será perdoado. Isso é ter fé, meu irmão. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Né? Então eu sou desses que têm essa fé, que eu creio nas Sagradas Escrituras,
por causa da autoridade da igreja, que canonizou as Sagradas Escrituras e que deixou esses textos para nós. Agora tem gente que leva esses textos meio que na brincadeira, né? Quando me favorece, eu quero levar ao pé da letra. Quando não me favorece, eu digo que não é bem assim. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, para você não cair nessa, né, heresia, né, dos sede vacantista. Não caia na onda do sede vacantista, porque isso é uma heresia, né, satânica. É uma heresia, né, satânica, que quer te tirar da comunhão da igreja, dos verdadeiros bispos. E quando se tirar você da comunhão da igreja, te tira do corpo de Cristo, te tira da comunhão com Cristo. É isso que eu tenho para dizer. Se você sair da igreja, como está escrito no texto das Sagradas Escrituras, saíram porque não era dos nossos. É preciso perseverar até o fim. E repito, esse texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, em nenhum momento fala que é o Papa, né, esse hominíquo. Em nenhum momento fala que, mesmo se fosse, veja, em nenhum momento induz isso, né? Coloca essa possibilidade, não, se fosse, mesmo se fosse o Papa, como já houve papas, né, que cometeram grandes pecados na história, mas isso não muda o rumo da igreja, porque a igreja é maior, o Papa vai passar, vai vir outro, e assim sucessivamente. Mas a instituição divina de Cristo, as forças do inferno não podem vencer. É isso que você tem que ter na cabeça. Ah, mas o cara pecou, o cara errou, o cara fez isso, fez aquilo. Entrega na mão de Deus. Reza pela conversão dele. Mas você mesmo se cuide para não romper, para não sair da igreja. Porque quem sai, repito, né, é quem está errado. É preciso perseverar, né, até o fim. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, né, deixa aí o joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.